Boa tarde a todos e todas. Sou o professor Ricardo Dias, do Programa de Pós-Graduação Distrito de Ciências da Universidade da Amazônia, e é um privilégio presidir essa mesa. Professor Jorge, coincidências não existem. Com muito gosto, reencontro o meu preceptor em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, no pós-doutorado, professor Jorge Bacelar Gouveia, como se denomina em Lisboa, em Portugal, um constitucionalista da mais valorosa cepa, conhecedor profundo do constitucionalismo português e europeu. E o professor Jorge Bacelar tem um plus, tem algo a mais do jurídico. O professor Jorge Bacelar teve uma vivência muito grande no parlamento, né, seja na Assembleia Municipal, seja na Assembleia Nacional, como deputado, como um cidadão, um político atuante e conectado em sintonia com a realidade portuguesa. Tenho certeza que é um privilégio, tenho certeza, todos e todas, que é um privilégio escutá-lo. Alguém que vive o constitucionalismo, vive a academia. Quando estive no pós-doutoramento, em 2019, tive a oportunidade de, enfim, o privilégio de conviver com o professor Jorge na Universidade Nova de Lisboa, a quem ele ajudou a estruturar, a construir. E, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Jorge Bacelar Gouveia para a sua palestra Meio Ambiente, Direitos Fundamentais na Ordem Constitucional Portuguesa. Professor. Muito boa tarde a todas e a todos. Espero que esteja a ser bem ouvido e já agora também bem visto em todos os sentidos. E é um grande gosto aqui estar pela primeira vez em Belém do Pará. Já vim muitas vezes ao Brasil, muitas mesmo, mais de 40 vezes, mas faltava aqui realmente conhecer esta bela cidade e este belo estado, o estado do Pará. Portanto, muito obrigado pelo convite. Cumprimento também todas as autoridades da Universidade da Amazónia e dou os parabéns por este congresso, o terceiro congresso, o ANISAF, em boa hora já iniciado e que hoje e amanhã tem a terceira edição. Permitam-me também cumprimentar a todos os senhores coordenadores e diretores dos vários cursos e da instituição que nos acolhe. Em particular também cumprimento o moderador desta mesa, o meu antigo aluno e com saudades sua, o Dr. Ricardo Augusto Dias da Silva, aliás, que também tem um livro que agora apresentou, o Sistemas de Saúde Brasileiro Português. Acho que respondeu a um trabalho que desenvolveu na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa. E também já agora, já que estamos em livros, eu também deixo-vos aqui uma oferta minha para a vossa biblioteca, um dos meus manuais, este é Direito Internacional Público, onde também trato questões ambientais e, sobretudo, em matéria de direitos humanos. Hoje é uma área realmente interdisciplinar, é uma área transdisciplinar. No fundo, é uma área que tem a ver com todos os setores da vida. Tudo é direitos humanos, felizmente e às vezes infelizmente. E, portanto, deixo esta oferta também à vossa universidade, esperando que seja útil no trabalho que possam desenvolver. Eu vou fazer esta minha intervenção através de um PowerPoint que vai ser agora aqui projetado. Eu não tenho comigo aqui o apontador, mas vou contar com um apontador humano que vai avançando de slide em slide. Não são muitos slides, mas julgo que estamos no primeiro slide. Tem a primeira das minhas coordenadas para depois podermos continuar esta conversa, quem sabe, através do correio eletrónico, noutra ocasião, se não houver tempo aqui para podermos estudar e podermos discutir alguns assuntos. Mas, avançando para o primeiro tema, eu queria fazer um enquadramento, penso que se impõe, um enquadramento histórico-constitucional
da matéria dos direitos fundamentais e em matéria particular dos direitos fundamentais do ambiente. Nós hoje vivemos um período novo, sabem que a história humana tem 3.000 anos, não é? Digamos 3.000 mais 2.000, 5.000 anos, se considerarmos que a história começou em 3.000 anos antes de Cristo, portanto são 5.000 anos, isso não é nada na evolução do homem, e muito menos será o Estado constitucional em que nós vivemos, o Estado de Direito, que nós todos os dias construímos, de facto é um Estado que se vai complexificando, que se vai adensando, que se vai aperfeiçoando. E, portanto, nestes últimos 200 anos, realmente nós ganhámos novas instituições. Aliás, o Brasil é uma república já agora. Até ao século XVIII não havia nenhuma república. Todos os países eram monárquicos. E com outra exceção e difícil qualificação, mas não havia repúblicas, só havia monarquias. Não havia processos eleitorais, não havia separação dos poderes, não havia reconhecimento de direitos fundamentais. E, portanto, o Estado Constitucional que nós hoje estamos a viver, já neste século XXI, já vai bastante avançado, é realmente uma grande conquista da humanidade e aqui tem, de facto, essa referência dessas características. É verdade que durante estes 200 anos, 250 anos talvez, as coisas não foram sempre da mesma maneira, as coisas foram evoluindo. Lembramos o que é que foi o Estado liberal, e com as suas conquistas, mas também com as suas dificuldades e os seus desaires. Já agora, em pequena parte, já que agora mesmo soubemos a eleição do novo Papa, recordo que ele escolheu o nome de um grande Papa do século XIX, do fim do século XIX, que foi o grande impulsionador da doutrina social da Igreja, o Papa Leão XIII, com a famosa encíclica Rerum Novarum, neste caso o atual Papa, a partir de hoje, Papa Leão XIV. Foi uma excelente escolha até desta perspectiva. E que Deus o ajude na sua missão, realmente não é fácil. Mas, portanto, o século XIX, precisamente, foi um século de grandes lutas, de grandes divergências. Por um lado, o capitalismo se tornou selvagem e, por outro lado, a necessidade de proteção dos grupos mais vulneráveis, a começar com os trabalhadores, mas também por outros grupos que, a pouco se revelaram caírem em armadilhas e de grande desfavor por parte do Estado e por parte da sociedade. E, portanto, passamos ao Estado Social, em que os direitos fundamentais ganharam um novo impulso, portanto, uma nova geração de direitos, que nós chamamos de segunda geração de direitos fundamentais, os direitos económicos, sociais e culturais, precisamente nessa perspectiva. Na prática, só vai ser estabelecido no fim a seguir à Segunda Guerra Mundial, portanto, terminando a Segunda Guerra Mundial, embora já com alguns pronúncios, quer na Constituição de Weimar, quer na Constituição Mexicana de 1917, quer até na Constituição Republicana de 1911 de Portugal, já em certo sentido já havia alguns direitos que deviam assemelhar-se a alguns direitos sociais, mas de facto esses direitos sociais aparecem no século XX. Claro que o século XX teve outras experiências menos positivas, teve os seus totalitarismos, de extrema-esquerda e extrema-direita, que foram muito nefastos, mas penso que hoje o mundo caminha, não talvez para o fim da história, infelizmente, se a história fosse boa para terminar, mas caminha para uma convergência e para um certo consenso sobre qual o modelo político e o modelo de Estado melhor serve os interesses dos cidadãos, que é o modelo do Estado de Direito Democrático. E julgo que ninguém hoje tem dúvidas sobre isso, a não ser alguns discursos mais radicais. E precisamente por causa desses discursos radicais, nós hoje estamos a enfrentar um conjunto de problemas que eu diria que são crises do Estado pós-contemporâneo e que realmente começam ou acusam a dificuldade que é a continuação na sua densidade e na sua estabilidade no Estado de Direito Democrático. Eu aqui enumero várias crises, depois vou focar-me mais na parte ambiental, que é aquilo que é o núcleo da minha intervenção. Mas hoje já ouviram falar muitas vezes, certamente, na crise do Estado Social. O Estado Social está em crise. Está em crise porquê? Porque o setor público muitas vezes não produz os bens e serviços com qualidade, não produz bens e serviços com a maior eficiência económica e às vezes é o setor privado que faz até melhor do que o setor público. Portanto, o Estado Social
nessa dimensão de prestação de serviços e de produção de bens públicos está em perda, além da burocracia gigantesca que gerou e de outros problemas que têm sido, aliás, assinalados há várias décadas. Mas também hoje vivemos um período de uma certa crise da democracia. Não se assustem que eu não estou a defender o fim da democracia, mas crise da democracia em que sentido? No sentido de os políticos não representarem bem os cidadãos, ou dito de outra forma, os cidadãos não se reverem cada vez, ou fazerem com maior dificuldade nos políticos, que não sabem não sabem defender os verdadeiros problemas, a resolução dos verdadeiros problemas das pessoas. Aliás, isso está acontecendo na Europa. Aliás, em 2 ou 3 décadas, a maior parte dos partidos políticos da Europa foi destruída, a maior parte dos partidos desapareceu. Há novos partidos que aparecem, uns do centro, outros dos extremos, quer da extrema-esquerda, quer da extrema-direita, e de facto, basta pensar no caso da Itália, em que um grande partido que construiu a Itália do pós-guerra, a democracia cristã, desapareceu do mapa. E no seu lugar apareceram novos partidos. O mesmo na França. Os grandes partidos de direita e de esquerda, o PSF, por exemplo, desapareceram praticamente. A Espanha também acontece um pouco isso, Portugal também está a acontecer um pouco isso, embora os grandes partidos ainda se mantenham. Digamos que aqui a Península Ibérica é mais conservadora do ponto de vista de um dos critérios para analisar o sistema partidário, que é o sistema da volatilidade, o critério da volatilidade do voto, ou seja, os portugueses mudam poucas vezes de partido quando votam. Votam sempre no mesmo, digamos que cada partido tem ali um núcleo, digamos, duro de fiéis militantes ou fiéis votantes que nunca ousam um dia votar em partido diferente. Mas isso também vai a pouco e pouco, também vai se gestando. Há uma ilusão dessa estabilidade. E, portanto, hoje temos a ideia de que há novos problemas, que os políticos têm discursos cada vez mais redondos, cada vez mais bonitos de se ouvir, mas que depois não resolvem concretamente os problemas das pessoas. E, portanto, isso tem sido estudado, não é nenhuma novidade, e isso provoca, de facto, um afastamento maior dos cidadãos em relação à política. Portanto, há verdadeiramente aqui uma crise da democracia real e é necessário novos mecanismos de participação política. Eles existem, a iniciativa popular, os plebiscitos ou referendos, aliás, aqui no Pará houve recentemente um importante plebiscito que resolveu não dividir o Estado do Pará. Portanto, para quem votou sim foi uma grande vitória, para quem votou não foi uma derrota, mas a democracia é assim mesmo. E além da vossa Constituição também ter sido referendada, depois, 5 anos depois de ter entrado em vigor, também foi referendada no respeito aos 2 temas principais, a forma de governo e o sistema de governo. Mas, portanto, isto é um assunto complexo, mas não quero esconder aqui que, pelo menos ao nível europeu, tem havido muitos debates em 2 sentidos. No sentido de não haver a devida representação política dos interesses da sociedade e das pessoas e dos seus grupos, mas também o problema de ser necessário combater esse discurso radicalista que pode pôr em causa a própria democracia. Aliás, quando se costuma dizer a democracia é o único sistema que se pode autodestruir, ou que admite a sua autodestruição. Mas não podemos deixar que a democracia se possa autodestruir. E é preciso estar atento, proibir partidos radicais, como fez a Alemanha, aliás, e bem, proibiu um partido nazi e proibiu um partido comunista, através de 2 decisões sociais do Tribunal Constitucional Alemão, nos anos 50, mas a democracia tem que tomar cuidado para não se deixar autodestruir ou destruir por dentro com discursos que sejam contra ela própria em nome de uma tolerância que acaba de ser autodestrutiva. Depois também há outros fenómenos mais recentes que são mais evidentes, mas também são de resposta difícil. Um deles é o problema da globalização. Aqui há uns anos nós achávamos que a globalização não ia durar muito tempo. Achávamos que a globalização era uma coisa passageira. Muitos até comparavam a globalização com o Império Romano, que conquistou toda a Europa, a Ásia Menor e o Norte da África, ou a globalização com os descobrimentos portugueses, já que estou aqui a falar numa terra que fala português. Mas a verdade é que esta globalização é muito diferente, quer da globalização do Império Romano, quer da globalização dos descobrimentos portugueses e espanhóis. É uma globalização que me parece definitiva, é irreversível. É verdade que o Brasil, a certa altura, liderou importantes processos de contra-globalização, estou a lembrar-me do Fórum de Porto Alegre, mas tudo isso hoje não tem qualquer impacto. E, portanto, a globalização é um dado adquirido. E é preciso viver nessa globalização
e criar os melhores instrumentos para que essa globalização não seja a destruição das identidades dos países, para que haja transparência lá naqueles senhores que lá nos escritórios internacionais das multinacionais nos governam de uma forma invisível. E, portanto, é preciso que esta globalização, que tem o seu lado positivo de liberdade de circulação de pessoas, de mercadorias, de ideias, não seja também, não tenha o seu lado negativo da neocolonização capitalista das grandes potências que põem em causa a identidade dos países em vias de desenvolvimento e com menos possibilidades de afirmação no cenário internacional. Esse é um grande desafio, realmente, que a globalização nos deixa. Para além da questão da própria digitalização da sociedade, que é um tema também conexo com a própria globalização. Depois, um outro assunto sobre o qual eu tenho falado muito nos últimos anos é a questão de hoje ser colocada na ordem internacional como nunca o problema da insegurança internacional e da insegurança nos Estados. O Brasil, infelizmente, nessa matéria tem muitas razões para se preocupar com as questões da segurança, portanto, falo aqui em segurança, quer no sentido de security, mas também no sentido de safety, sabendo bem que o Brasil nessas estatísticas não está bem, mas os outros países também não estão muito bem. E, portanto, desde o 11 de setembro de 2001 tem havido um conjunto de iniciativas internacionais para promover novas políticas de segurança e de facto, tornou-se célebre um conceito inventado por um autor, por um sociólogo alemão, já falecido, chamado Ulrich Beck. Nós agora temos um Estado, uma sociedade de risco, um Estado de risco. Aliás, eu depois escreveria também outro livro mais para a comunidade internacional, a Comunidade Internacional de Risco. E, portanto, este autor realmente conseguiu. Ele tinha escrito esta palavra, ou tinha inventado esta palavra até muito antes do 11 de setembro de 2001, fê-lo a propósito do desastre nuclear de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, ainda antes do fim do Muro de Berlim da União Soviética, mas realmente essa expressão foi premonitória de uma nova fase que nós estamos a viver, que é realmente uma sociedade de risco, um Estado de risco, uma comunidade internacional de risco. E, portanto, com tudo que isso implica, novos investimentos em matérias de segurança, de cooperação internacional e tudo aquilo que sabemos que está a acontecer, a criminalidade violenta, o tráfico de droga, muitas vezes também o uso de drones, as guerras híbridas, as novas ameaças, a pirataria marítima, por exemplo, que agora está de regresso. Portanto, tudo isso que realmente nos tem frequentado, quer ao nível dos Estados, quer ao nível da comunidade internacional. E, finalmente, também, hoje temos uma coisa que achávamos que nunca seria possível, que é, de facto, enfrentar os limites da própria sustentabilidade do Estado em matéria ambiental. Eu ainda me lembro que há 20 anos, há 30 anos, ainda me lembro de ler livros em que se dizia que a questão das alterações climáticas ou a questão do ambiente era tudo uma invenção para atrapalhar a vida dos Estados capitalistas. Alguns até diziam que era uma invenção comunista para atrapalhar a vida dos Estados capitalistas. Até poderia ser, de facto, era capaz de ser. Alguns partidos verdes, de facto, começavam a ser verdes, mas antes de ser verdes eram vermelhos, eram partidos comunistas, de facto. Mas a verdade é que eles tinham razão. E hoje, quando leio esses livros, só posso sorrir, porque, realmente, esses livros eram livros negacionistas de uma realidade que nós hoje temos que reconhecer como evidência. E, portanto, há aqui um desafio importante de sustentabilidade do Estado, do reconhecimento dos limites dos recursos do Estado, e para isso o Estado tem que ter instrumentos que imponham deveres aos cidadãos, mas também que lhes reconheçam direitos, sobretudo os direitos a um uso sustentável do planeta e à preservação das espécies da natureza, o ambiente em particular, e depois um assunto que eu ainda falarei, que será o assunto dos direitos dos animais, que eu penso também que é uma área nova, também interessante. Ora, mas isto também significa então que se o ambiente, se a evolução do Estado constitucional democrático significa que as pessoas têm direitos, a começar na Revolução Francesa, as declarações britânicas bem mais cedo, claro que não é apenas no Estado constitucional, não é apenas no direito constitucional que as pessoas têm os seus direitos reconhecidos. Hoje vivemos em países em que tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Isso é uma coisa que, mesmo não estando escrita, ninguém pode recusar.
E essa identidade da pessoa humana, depois, se reparem, tem uma proteção interdisciplinar. As garantias dos contribuintes no direito fiscal, as garantias dos administrados no direito administrativo, por exemplo, os direitos dos trabalhadores, da greve, por exemplo, e o 1º de maio, que nós comemoramos há poucos dias, um importante dia em que assinala o massacre de muitos trabalhadores que lutaram pelos seus direitos, precisamente num período particularmente duro do fim do século XIX, quando os direitos dos trabalhadores não eram ainda reconhecidos. E os direitos humanos, claro, não são apenas hoje uma realidade do direito do Estado, como direitos fundamentais, mas também uma realidade do direito internacional público através daquilo que chamamos de direitos humanos para o direito internacional público, direitos fundamentais, essa palavra mais usada para o direito constitucional. E aqui também tem um pouco, à semelhança do que eu vos referi, na evolução do Estado, temos hoje aquilo que nós dizemos, várias gerações de direitos. Enfim, há autores que contestam este modo de explicar, mas penso que essas novas gerações de direitos são verdadeiras. E já agora também invoco aqui, e faço a minha homenagem ao professor Paulo Benavides, um grande constitucionalista brasileiro, que muito defendia esta explicação dos direitos fundamentais segundo várias gerações. Aliás, ele, enfim, nas várias edições do seu livro, Direito Constitucional, um grande livro, chegou até a reconhecer a existência de uma 5ª geração de direitos fundamentais. Eu acho que já vamos na 6ª, mas pode ser que esteja exagerado, espero que não. Mas há várias gerações de direitos, de facto. Há uma geração, enfim, mais óbvia dos direitos liberais, associada ao próprio constitucionalismo como mecanismo de limitação do poder. Portanto, o Estado Constitucional, com as suas constituições, marcou uma viragem contra um Estado absoluto, em que o princípio era exatamente o contrário, era o princípio do poder arbitrário, era o princípio, o famoso princípio, se nós formulava em latim, princeps legibus solutus, ou seja, o príncipe, o rei, estava livre da lei, portanto, o próprio poder estava acima da lei, enquanto que o constitucionalismo, esse princípio não pode prevalecer. Há um poder constituinte, mas a partir do momento em que o poder constituinte se expressa, os órgãos não estão acima do poder constituinte, estão abaixo do poder constituinte. Porque se fazem leis inconstitucionais, elas não podem prevalecer. Portanto, é exatamente o contrário. Digamos, o legislador não está acima da Constituição, está abaixo da Constituição. E quem diz o legislador, diz o Executivo, e já agora também os Supremos Tribunais, incluindo o STF, já agora. Portanto, todos os órgãos constitucionais estão abaixo da Constituição, não estão acima da Constituição. Isso é que é o verdadeiro constitucionalismo no sentido de ser um princípio de limitação efetiva do próprio poder político nas suas várias funções. Portanto, esses direitos iniciais foram-se desenvolvendo, as grandes liberdades públicas, o direito de propriedade, os direitos e as garantias no âmbito do processo penal, a proibição da pena de morte em alguns países, ou da prisão perpétua, a proibição das penas corporais, que havia penas corporais até ao século XIX, a verdade é essa. Tudo isso se humanizou, enfim, em geral a humanização do direito penal foi um processo muito importante no século XIX. Depois o século XX trouxe, como vos disse, a tal segunda geração dos direitos económicos, sociais e culturais, mas agora mais recentemente, a partir dos anos 60, 70, aparecem gerações mais restritas de direitos humanos, ou direitos fundamentais neste caso. Desde logo os direitos em matéria ambiental, como os direitos em matéria de manipulação genética, lembro da proibição da clonagem e de várias convenções sobre essa matéria, ou, por exemplo, também o direito à privacidade no âmbito do desenvolvimento das tecnologias digitais a partir dos anos 80, sobretudo. Depois, uma 4ª geração de direitos, que hoje também está em grande expansão, são os direitos das minorias. Minorias de todo o tipo. Aliás, há um novo ramo do direito que está associado às minorias, que é o direito antidiscriminatório, ou o direito da igualdade social. E, portanto, há hoje um grande desenvolvimento doutrinário sobre a proteção dos grupos mais vulneráveis, que normalmente são os grupos minoritários, em função de vários critérios, seja o critério de sexo, género, o critério da nacionalidade, o critério da religião, o critério da orientação sexual, e outros critérios possíveis que podem fundar essa discriminação inadmissível. E, portanto, isso tem sido discutido, enfim, com posições mais conservadoras e mais progressistas, mas penso que hoje ninguém pode negar a importância destes direitos de 4ª geração, os direitos das minorias. Aliás, aqui inclui as mulheres que não são minoria, são maioria, mas aqui mulheres minoria porque são a minoria de poder e deviam ser
podiam ter tanto poder como os homens, mas infelizmente as mulheres, devido ao falta do seu empoderamento, continuam a ser uma minoria e realmente isso tem de mudar. Aliás, vejo também com satisfação, ainda há pouco vi um cartaz, que o Brasil aprovou uma lei de feminicídio, portanto, punindo especialmente o homicídio quando é praticado sobre as mulheres. Nós em Portugal não temos essa norma, não temos esse crime autónomo, mas de facto um crime feito, um crime que mata a mulher só por ela ser mulher, ou aproveitando-se das suas debilidades ou das suas características, realmente tem um grau de censurabilidade muito superior a um crime de homicídio comum. E, portanto, é um bom caminho que julgo que o Brasil está a trilhar nesse aspecto de estabelecer leis próprias. Como também já tinha há uns anos a Lei Áurea, a lei contra a violência doméstica, como é que se chama? Maria da Penha, exatamente, a Lei Áurea era da Princesa Isabel, de 1868, que dizia a Lei da Libertação dos Escravos. Lei Maria da Penha, que de facto foi muito importante para combater também de uma forma particularmente dura a violência doméstica. Mas, portanto, são direitos de quarta geração, precisamente estes. Menos um grande número desses direitos. Mas entramos depois nos direitos de quinta geração, em que aqui sim entram direitos ambientais, direito aos recursos naturais, por exemplo. Hoje já se fala do direito à água, o acesso à água, o direito à água potável, o direito a uma água barata que não seja mais cara do que a gasolina ou do que o gasóleo, já agora, e que exista já agora a água. E, portanto, o direito à água, por exemplo, então o direito à paz, acho que quem falava muito do direito à paz era precisamente o professor Paulo Bonavides, invocando muito o célebre livro de um grande filósofo alemão, Immanuel Kant, sobre a paz perpétua, e, portanto, esses são direitos de quinta geração. Eu talvez agora acrescentasse direitos de sexta geração em matéria digital, os direitos no ciberespaço. Nós hoje vivemos boa parte da nossa vida no ciberespaço, isso significa que há direitos, digamos, que se adaptam ao ciberespaço, mas que já existiam antes, a liberdade de expressão, o direito de petição online, por exemplo, o direito de reunião online, o direito ao ensino online, o que estamos aqui a fazer, a transmissão do conhecimento, mas também há direitos que são novos, que não existiam antes. Por exemplo, o direito ao testamento digital, por exemplo, o direito à privacidade, o direito à proibição da geolocalização informática. E já agora, nesse aspecto, Portugal até avançou bastante, porque aprovou em 2001 uma Carta Portuguesa dos Direitos Humanos da Era Digital. Acho que convido também a poderem consultar. E chegamos agora, em particular, ao ambiente. O que é que aqui vos queria dizer de uma forma mais específica? A matéria ambiental, como vos disse, começou por ser uma matéria negada. Isto é, a perturbação, as oscilações ou as dificuldades no que respeita ao ambiente. E isso começou por ser negado, mas hoje, de facto, não é possível negar essa realidade. E tanto que não é possível que há uma expansão gigantesca de normas e princípios jurídicos em matéria de proteção ambiental e proteção da natureza. Sabemos quais são os temas clássicos, só que há sempre temas novos. Quais são os temas clássicos? A extinção das espécies, por exemplo. Contra ela, uma importante convenção, a Convenção CITES, por exemplo. A questão do buraco na camada do ozono, que se resolveu pelo protocolo de Montreal, apesar de tudo, acabando com aqueles produtos químicos que havia nos frigoríficos e não só, que provocavam esse buraco na camada do ozono, os CFCs. Isso até foi um dos assuntos que se resolveu mais rapidamente em matéria ambiental. As chuvas ácidas, coisa que acontecia muito no norte da Europa, agora não tem acontecido, julgo eu, mas com tanta frequência. A questão da desflorestação, no caso da Amazónia que eu diga, já que estamos na Amazónia, precisamente o que vai acontecendo. A questão da subida do nível médio das águas e o degelo nos polos, levando ao risco de muitos países desaparecerem. Aliás, há vários países no Pacífico, Tuvalu, por exemplo, que está em risco de desaparecer, de se tornar completamente um país submerso pelo Oceano Pacífico. E já agora a questão depois da poluição ambiental, enfim, em vários níveis. Portanto, estes são, e o principal de todos é a subida da temperatura do planeta, as alterações do ponto de vista da subida da temperatura. Portanto, coisas que nós hoje, há uns anos, tínhamos dúvidas se eram verdadeiras ou não. Há uns anos havia luta entre negacionistas
e aqueles que afirmavam que isso era uma realidade, mas hoje acho que já ninguém tem dúvidas de que isso é mesmo uma verdade. Aliás, os últimos anos na Europa, os últimos anos têm sido os anos mais quentes de sempre na Europa, de que há memória. Há registros, penso que há registros há cerca de 100 anos, esta parte, e nos últimos anos na Europa, em Portugal, têm sido os anos mais quentes de sempre. Portanto, não é apenas um ano episodicamente, mas sucessivamente. Com menos precipitação, com temperaturas mais elevadas, e aliás, e com mudança sensível em certos setores. Aliás, também na África, o deserto do Saara, por exemplo, está-se a alastrar rapidamente para mais a sul, onde há uma zona, digamos, de floresta tropical. Portanto, penso que são questões que são óbvias, tem havido resposta. Aqui, sobretudo, o grande impulsionador foi o direito internacional do ambiente, de facto, e nesta cidade, aliás, em novembro, e com muita justiça, vai aqui a COP30, precisamente dando importância a esse facto. Destaca aqui talvez o texto fundador do Direito Internacional do Ambiente, a Declaração de Estocolmo de 1972, trouxe um conjunto de princípios muito importantes de proteção ambiental, e depois todas as reuniões que têm havido nas Nações Unidas, a reunião do Rio, a reunião da África do Sul, de Joanesburgo, sucessivamente várias reuniões, precisamente, julgo que 10 em 10 anos, para se atualizarem várias questões nesta matéria do direito ambiental. Portanto, sendo um direito internacional, rapidamente também se foi propagando aos vários países, e os países, as suas constituições foram sendo sensíveis à proteção de direitos e de princípios para a preservação do ambiente e também, por isso, da própria natureza. Agora só mais dois apontamentos que eu posso terminar. Para vos dizer um pouco sobre a Constituição Portuguesa nesta matéria. Nós temos uma Constituição já relativamente madura, uma Constituição que já tem 49 anos, no próximo ano fará 50 anos. Foi feita na sequência da nossa Revolução dos Escravos, 25 de abril de 1974, e é curioso que a Constituição, desde a sua origem, tem um artigo dedicado à proteção do ambiente. Mas o artigo é bastante completo e eu até diria complexo, porque são várias coisas que lá estão. Acho que tem sido alvo de sucessivos estudos, sobretudo nestas duas ideias. A ideia de que o ambiente suscita uma proteção ao nível dos interesses difusos, que não são bem direitos fundamentais individuais, mas também, na verdade, aparece um direito fundamental ao próprio ambiente, que se pode individualizar, digamos, o ambiente como bem comunitário, mas também que, em certa medida, divisível. Um pouco aqui, aliás, a lógica é parecida com a saúde. Há uma saúde individual e há uma saúde pública. Portanto, a proteção da saúde é um bem público, mas também é um bem privado, é um bem divisível, tem uma utilidade individual e não apenas uma utilidade coletiva de vivermos numa sociedade em que não haja doenças. Nós podemos estar doentes, mas queremos viver num país que não tenha doenças. Bem, se vivemos num país que não tem doenças, nós também não ficaremos doentes. Não é? Ou então não ficaremos doentes porque os outros não propagam doenças porque são proibidos de o fazer. Como assistimos no tempo da Covid, com alguma dificuldade de alguns que não queriam cumprir as normas. Mas isto o ambiente é a mesma coisa, também uma lógica coletiva, mas é uma lógica individual. De preservação, de cuidado do ambiente com comportamentos individuais que, apesar de tudo, têm vindo a ser, digamos, desenvolvidos, embora depois cada país tenha as suas próprias características. E eu queria também chamar aqui a vossa atenção para uma situação particular em Portugal, e com esse slide eu vou terminar, que tem a ver com a questão dos direitos dos animais. Penso que aqui no Brasil ainda não é um assunto muito discutido, mas na Europa e em Portugal tem sido muito discutido o estatuto dos animais. Não estou a dizer dos animais todos, não é do reino animal no seu conjunto, isso também seria demais. É animais no sentido dos animais que são suscetíveis de dor, ou pelo menos são suscetíveis de sistema nervoso central. Aliás, até há pessoas que dizem que nós somos todos animais, há uns que são humanos e os outros que não são humanos. Nós ainda pertencemos aos humanos. Mas todos somos animais. E há várias teorias sobre isso. O grande filósofo, teorizador de tudo isso, um senhor chamado Peter Singer, não sei se já ouviram falar, tem escrito muito sobre isso. E reparem que já em muitas universidades, sobretudo americanas, nesses aspectos estão muito avançadas, já há disciplinas que se chamam direito animal. Não são os direitos dos animais, neste sentido. É direito animal, animal law, no sentido de direito objetivo, não no sentido de direitos subjetivos. Portanto, há aqui várias questões que se colocam. Claro que aqui é um problema de fundo, que é saber, quanto à natureza e quanto aos animais, o que é a natureza, o que é o equilíbrio ambiental.
É o equilíbrio da própria natureza que anda por si, ou é um equilíbrio que é favorável ao homem, que o homem pode perturbar ou pode reequilibrar de acordo com as suas necessidades? Portanto, aqui uma visão mais antropomórfica ou não da própria natureza, tal como ela se apresenta. São questões novas. Em relação à questão dos direitos dos animais, há muitas pessoas que quando veem este assunto se arrepiam porque acham que os animais não podem ter direitos. Bem, é verdade, do ponto de vista técnico-jurídico, não podem ser pessoas jurídicas. E também é verdade que os imperadores romanos, que eram sempre muito criativos, além de outros, um deles, por exemplo, Calígula, até fez senador de Roma o seu cavalo preferido, não é? Agora imaginem se esta ideia de se transformar em deputados animais preferidos, imaginem o que é que seria dos nossos países, do que é que seria das nossas democracias, nem quero pensar. Portanto, mas é evidente que, digamos, a personificação da proteção dos animais tem limites. E, portanto, quando se fala de direitos dos animais, temos que saber do que é que estamos a falar. Estamos a falar da proteção, com certeza, dos animais não humanos, sobretudo dos animais domésticos, proteção que me parece adequada dentro de certos níveis que eu acho que são equilibrados. Não desconto que há pessoas para tudo. Há pessoas que acham que, para haver a proteção animal, temos que ser todos vegetarianos. Eu não sou vegetariano, nem tenciono ser. Mas reconheço que a comida vegetariana tem as suas vantagens. Mas não podemos cair em excessos. Penso que tem que haver aqui situações de equilíbrio. Mas esses equilíbrios às vezes são difíceis de obter. Mas reparem que este assunto dos direitos dos animais não é só um problema constitucional, mas é também um problema civil, por exemplo, e um problema penal. E falo disto em particular de Portugal. Porquê? Porque recentemente nós temos vindo a evoluir nesta matéria em Portugal. Alterámos o Código Civil. Como sabem, no Código Civil há pessoas jurídicas e há os bens. Portanto, o animal é um bem jurídico, não é uma pessoa coletiva, não é uma pessoa singular. Mas no Código Civil português os animais são bens, mas bens com regime especial. Um regime com uma especial proteção, diferentes das coisas, quer das coisas móveis ou imóveis ou as outras classificações que nós possamos estabelecer. E, portanto, embora o Código Civil depois não adiante muito qual é a proteção que quer, mas abre a porta aqui a uma proteção especial que os animais como coisas devem possuir. Num certo sentido, quase a meio caminho entre serem pessoas jurídicas e não serem bem coisas ou bens comuns. Claro que isso levanta um problema de saber como é que o animal se protege a si próprio. Como é evidente, isso não faz sentido. Mas também não é um problema ultrapassável, porque também as crianças não se protegem a si próprias. As crianças não vão ao tribunal defender os seus direitos, são os seus pais que o fazem. Ou então o Ministério Público tem aqui um papel muito importante. Já teria, por exemplo, a matéria ambiental na proteção dos interesses difusos, também pode ter em matéria de proteção dos direitos dos animais. Portanto, há aqui várias questões que se têm colocado. Uma delas, aliás, que muito agitou a ciência jurídica portuguesa nos últimos meses, foi o facto de, tendo havido a criação de dois crimes, aliás, são os dois últimos crimes do Código Penal português, o crime de abandono de animais e o crime de maus tratos de animais. E o que é que sucedeu? O Tribunal Constitucional, em parte dos seus juízes, veio dizer que esses crimes eram inconstitucionais. Porquê? Porque a Constituição Portuguesa não tem escrito lá que um dos bens jurídicos a proteger é o bem-estar animal. Obviamente fala na natureza, fala no equilíbrio, no equilíbrio dos ecossistemas, mas nunca tem uma expressão, uma palavra específica para a proteção dos animais não humanos, nesse sentido. E, portanto, uma parte do juízo do Tribunal Constitucional, mais conservador, possivelmente, provavelmente não progressista, entendeu que esses crimes eram inconstitucionais. E houve muitas pessoas que tinham maltratado animais que foram inocentadas, foram soltas, foram libertadas, porque as normas que tinham determinado a sua incriminação na primeira instância se tinham revelado inconstitucionais. E, portanto, é um problema que está em aberto. Aliás, uma das propostas, aliás, comum a vários partidos, na última revisão constitucional que acabaria por não ser aprovada, foi precisamente no sentido de consagrar o bem-estar animal na Constituição Portuguesa para justificar que no futuro não houvesse quaisquer dúvidas sobre o caráter não inconstitucional da incriminação dos maus-tratos ou do abandono dos animais. Esse é um problema importante. Outro problema também que às vezes tem suscitado, em matéria de direito religioso, por exemplo, o uso dos animais para o culto religioso. Às vezes, o uso, muitas vezes abusivo, com sofrimento dos animais,
e colocando aqui também um pouco uma colisão entre bens jurídicos, a proteção dos animais e a própria liberdade religiosa. Para além da questão muito que hoje se tem falado muito na Europa, como sabem, da vaga migratória tem aumentado, sobretudo as restrições alimentares em relação a certas pessoas que não comem certos animais, por exemplo, para efeitos de alimentação humana, e as restrições e o direito que elas têm de não serem submetidas, por exemplo, nas escolas públicas, a refeições obrigatórias que possam violar quer a sua opção religiosa ou a sua opção cultural, que pode não ser necessariamente uma opção de natureza religiosa. Mas, portanto, deixo aqui este apontamento também sobre os direitos dos animais, matéria que eu realmente tenho aqui uma posição um pouco ambígua, se quiserem. Não é assim muito bom estar a reconhecer isso no fim de uma conferência, mas eu confesso que tenho uma posição ambígua. Tenho aquilo que se chama de mixed feelings sobre esta matéria, porque se eu acho que é verdade que os animais devem ter uma proteção, sobretudo porque os animais são suscetíveis de sofrimento, como nós somos. Basta pisar a pata do nosso cão ou do nosso gato e sabemos como é que ele vai reagir. Eles são suscetíveis de dor e eu acho que é injusto que o homem possa caprichosamente infligir dor aos animais que são suscetíveis de dor. Sobretudo aos animais que nos são próximos. Isso eu acho que é absolutamente inadmissível. Ou torturar animais, ou fazer outras coisas caprichosas e inadequadas com os animais. Agora, que isso signifique ter uma proteção, digamos assim, radicalizada, a ponto de nós sermos todos vegetarianos, também não me parece que seja uma atitude correta. Portanto, é uma atitude, a meu ver, digamos, equilibrada, que julgo que deve ser levada a cabo. Há hoje muitos textos sobre isto, há muitos cursos sobre direitos dos animais. É um tema que apaixona muitas pessoas, quer contra, quer a favor, mas penso que é um assunto também que se insere numa lógica mais ampla da proteção da natureza, visto que os animais são de toda a natureza, de toda a criação, tirando a criação humana, portanto a criação não humana, porventura aquela criação que nos é mais próxima, sobretudo os animais de natureza doméstica. E, portanto, estas são as minhas palavras, deixo-vos aqui a indicação de 2 livros meus, o Manual de Direito Constitucional e também o Manual de Direito Internacional Público, e muito obrigado, este que está aqui. E uma última palavra já agora eu dirijo-me ao professor Fábio Veiga também, uma vez mais, para lhe dar os parabéns, porque tem sido a alma destes vários congressos do Iberojur, e é um grande gosto aqui estar também o seu convite, e acho que merece também todo o nosso apoio, porque é uma pessoa muito dedicada e tem grande valor por isso. Muito obrigado pela vossa atenção, muitas felicidades. Agradecendo a brilhante palestra com que nos brindou o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, quem chegou presencialmente depois do início da palestra dele, quem está assistindo online, pode ter a oportunidade, enfim, de realmente presenciar e averiguar sua capacidade, seu domínio sobre a Constituição Portuguesa e sobre, no caso, o tema abordado por ele nessa palestra. Professor Jorge Bacelar, peço que, na dinâmica do evento, fique conosco na mesa, antes de chamar a próxima palestrante. Gostaria de registrar a presença da magnífica reitora,